Após chuvas que resultaram num desaparecido, Cabo Verde irá declarar estado de calamidade. Vários municípios foram afetados pela chuva intensa, que causou inundações em casas, arrastou carros e provocou perdas de animais. A humanidade é desprezada pela esquerda. Para sustentar as suas crenças de conto de fadas, eles ignorarão a miséria causada pelo comunismo e pelo nacionalsocialismo, assim como toda a morte, o sofrimento, os genocídios e os massacres que vitimaram pessoas inteiras. Coutrin visita a Escola de Quadros da Juventude Popular e é apoiado por antigos dirigentes centristas. O candidato da IEL procura persuadir jovens centristas, cuja organização não endossará quaisquer candidatos a Belém. Coutrin de Figueiredo já obteve o apoio de antigos dirigentes do CDS-PP. Anes, foi tudo uma estratégia, não uma situação inesperada. José Manuel Anes comentou o ataque agressivo à filha. Admitiu que temeu pela sua vida e se defendeu das inverdades relacionadas com a Mossad e Camarate. Afirma que João Soares ultrapassou os limites. António Filipe, que se declara com orgulho à esquerda, almeja vencer. O aspirante comunista declarou que está em busca de unir a vontade de transformação. $60.000 malas falsificadas são apreendidas pelas autoridades espanholas. Em Vigo, foram interceptados contentores contendo malas de luxo falsas. Autarcas exigem que a EDP pague os impostos das barragens. Autarcas reivindicam a totalidade da cobrança dos impostos sobre a venda das barragens. $27,5 milhões para iniciativas de biodiversidade no Norte. Uma das zonas incluídas no projeto é o Parque Nacional da Peneda Gerês. Foz. Incêndio no Porto envolve mais de 30 operacionais. A ocorrência de um incêndio na Foz levou à mobilização de diversas equipas. Empreendedor do ano 2025 é Virgílio Bento. Na 10ª edição do Entrepreneur of the Year em Portugal, Virgílio Bento destacou-se como o grande vencedor, com o Expresso e a SIC Notícias a atuarem como media partners. Consulta aqui a entrevista completa com o CEO e fundador da Sword Celt, que foi publicada em outubro no nosso site, e na próxima edição impressa, a sair a 21 de novembro, encontrará informações e dados sobre todos os premiados, incluindo João Ortigão Costa na categoria internacional e Vítor Abreu na de inovação. Foz, incêndio numa casa mobiliza mais de 30 bombeiros em Porto. A origem do incêndio ainda permanece desconhecida. Fogo eclode em prédio abandonado na Foz do Douro. Até agora, não foram reportados feridos. Catarina Martins defende a rejeição da legislação laboral em 2 horas. Catarina Martins manifesta apoio à manifestação dos trabalhadores, afirmando a necessidade de preservar os direitos dos trabalhadores. Além disso, a Depressão Cláudia causou mais de 2.800 incidentes em Portugal continental. Billie Eilish critica a fortuna do homem mais rico do mundo. Elon Musk é um cobarde patético. A cantora Billie Eilish proferiu críticas severas ao CEO da Tesla, da SpaceX e da plataforma X. Incêndio no Porto a caminho da resolução após 3 horas. Mais de 20 operacionais, com o suporte de 7 meios terrestres dos bombeiros, estão no terreno. Além disso, a Polónia acredita que os escândalos de corrupção na Ucrânia poderão influenciar o apoio da União Europeia. Aviso laranja para 3 distritos devido ao mau tempo durante 4 horas. Setúbal, Beja e Faro encontram-se hoje sob aviso laranja a partir das 9 da manhã, em consequência de chuvas intensas.
Adicionalmente, o PS apoia a necessidade de diálogo entre o governo e as organizações sindicais em relação à legislação laboral. Correspondência ao responsável. Público PT. Billie Eilish critica a fortuna de Elon Musk, um cobarde patético. A artista Billie Eilish fez declarações severas contra o CEO da Tesla, da SpaceX e da plataforma social X. Correspondência para o diretor. Os leitores expressam as suas opiniões sobre diversos assuntos. Caxemira registra 9 mortes devido à explosão às 6 horas. Existem pelo menos 30 feridos. O incidente ocorreu poucos dias após um ataque em Nova Delhi, na segunda-feira. Adicionalmente, em Buenos Aires, mais de 20 pessoas sofreram ferimentos devido a uma explosão. Relação tensa entre o governo e o jornalismo. O executivo argumenta que não existe democracia sem jornalismo, embora tenha mostrado sérias críticas à comunicação social. Simultaneamente, investe na comunicação direta com os cidadãos. Fogo eclode em prédio desocupado na Foz do Douro. Até agora, não foram reportados feridos. Mandam-me de volta à minha terra e fico indeciso. Querem que eu vá para Cabo Verde ou para a freguesia São Jorge de Arroios, onde nasci? Durante um diálogo com Georgina Angélica e Paula Cardoso, Miguel Cardoso, diretor executivo da Black Europeans, discute o seu compromisso com o antirracismo e o efeito das microagressões no dia-a-dia. Sem ressentimentos, mas com clareza, partilha a experiência de quem habitou num país que nem sempre o recebeu bem. Veja aqui um trecho desta entrevista e ouça o episódio completo abaixo. A ciência ajusta a trajetória, alterações nos avisos sobre a terapia hormonal na menopausa. A eliminação dos avisos abrangentes altera uma distorção histórica. Além disso, permite que as mulheres ponderem sobre a terapia hormonal sem preconceitos. Opinião de Letícia Cauã. Nove pessoas morreram e 29 ficaram feridas devido a uma explosão numa esquadra da polícia na Caxemira indiana. De acordo com informações da polícia indiana, a explosão foi provavelmente acidental. Bombeiros reunidos às 7 horas para expressar descontentamento. A Liga dos Bombeiros Portugueses realiza um congresso para determinar se os profissionais irão iniciar protestos. As críticas à legislação laboral por parte dos candidatos à presidência, à esquerda. Além disso, o tempo adverso em Portugal. Obras da semana: Criatividade, Virgílio, Clarice e Pimenta. As obras na prateleira de Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Último treino de Portugal antes do confronto crucial com a Arménia. A partida no Dragão poderá ser determinante para a qualificação da seleção para o Mundial do ano seguinte. Um ano e meio a viajar pelo mundo em família. Lisa Joanes decidiu vender a sua casa e embarcar numa volta ao mundo ao lado do esposo e dos 4 filhos. A viagem, que teve a duração de 1 ano e meio, foi repleta de várias experiências e aventuras. Queda dos principais fundos portugueses. Quais os motivos para as desvalorizações em um ano de picos em Wall Street? Enquanto Wall Street atingia picos sucessivos, 4 dos 5 maiores fundos nacionais apresentaram uma queda. O que está na origem deste fenómeno oposto? O jornalista Gonçalo Almeida, da secção de Economia do Expresso, analisou a questão. Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões.
Marjorie Taylor Greene critica a gestão do caso Epstein e provoca ruptura com Trump. A ex-aliada reafirma a necessidade de tornar públicos todos os documentos relacionados com o escândalo de abusos sexuais. Trump ordena a investigação de Bill Clinton. O caso Pellicot revela as limitações da justiça e as deficiências da sociedade perante a violência sexual. A filósofa francesa afirma que a justiça é incapaz de enfrentar sozinha o machismo, a violência sexual e os abusos. Fogo consome bar na Costa da Caparica. Um incêndio deflagrou num bar localizado na Costa da Caparica. Em breve estarei na cova e ainda me chamarão de Revelação. Entrevista a Sem Miguel no jornal Blitz em 1988. Esta semana, faleceu aos 64 anos, deixando uma marca indelével no jazz mais inovador produzido em Portugal. Em 1988, Sem Miguel foi destaque na capa do então jornal Blitz, após o lançamento de Breaker, o seu álbum de estreia. O que faço é música sacra, que não está necessariamente ligada ao conceito de divindade, declarou. Reproduzimos a entrevista que deu origem a esta afirmação, realizada por António Pires, o jornalista que também partiu este ano. Uma família no Chile, por Dominga Sotomayor. O filme familiar grandioso de Dominga Sotomayor irá ser exibido no Batalha Centro de Cinema, no Porto, entre 16 de novembro e 19 de dezembro. Condições meteorológicas adversas, aviso laranja para 4 distritos. A sub-região mais impactada foi a Península de Setúbal, com um total de 597 ocorrências, enquanto a Grande Lisboa registrou 349 e o Algarve 285. 3 pessoas sofrem ferimentos ligeiros em acidente na Avenida Mozim de Albuquerque. 2 veículos ligeiros estiveram envolvidos na colisão. O Monstro em Mim, a dor de Claire Danes continua a cativar. Dividido em 8 episódios, O Monstro em Mim tem como protagonistas Danes no papel de Aggie Wiggs e Matthew RHYS como Neil Jarvis. Não consigo entender como os outros membros dos Pink Floyd suportaram Roger Waters durante tanto tempo. Ele é um ser humano triste, irrelevante e idoso. Após Roger Waters ter desvalorizado a música de Ozzy Osbourne, a família do vocalista dos Black Sabbath voltou a criticar o ex-Pink Floyd. Refinaria russa torna-se inoperacional após ataque ucraniano. A refinaria de petróleo localizada em Saratov, que foi atacada esta semana, deverá permanecer operacional até ao fim do mês, apesar do incêndio provocado pelo ataque ucraniano. A Rússia está a aumentar os ataques a comboios. A narrativa do Landino Vieira no Tarrafal. A relação de camaradagem entre um escritor e um pardal no campo de concentração de Cabo Verde. Ricardo Azevedo critica vendas de Margarida Corseiro na Vinted. Isto é uma publicidade. O comentador da Noite das Estrelas expressou descontentamento ao descobrir que influenciadores que comercializam na plataforma de roupas de segunda mão recebem compensação. Morgan Freeman declara guerra à inteligência artificial. Estão a roubar-me. Não me imitem com falsidades. Os meus advogados têm estado extremamente ocupados, posso contar-vos isso. A oposição exige que o Montepio realize muito mais no setor da habitação. Segundo Tiago Mota Saraiva, esses investimentos são seguros, uma vez que o mercado imobiliário apresenta uma valorização histórica e existe a certeza física do imóvel. Depressão Cláudia gera 198 eventos nas últimas horas, incluindo inundações e quedas de árvores. As inundações foram a causa principal da maioria dos eventos. Não se registaram feridos nem danos relevantes. Diversos distritos encontram-se sob aviso laranja em virtude da intensa precipitação. Falta de enfermeiros leva a 340 camas encerradas nos hospitais.
Um estudo realizado pela Ordem dos Enfermeiros indica que a situação está a piorar. Os hospitais reconhecem desafios na contratação de profissionais. Os sindicatos exigem condições de trabalho mais favoráveis. Durante a madrugada, Portugal continental contabiliza 198 incidentes em razão do mau tempo. A mesma fonte indicou que no local se encontravam 159 veículos e 411 operacionais. Não é possível ir à China sem telemóvel. Os enormes edifícios das metrópoles, os mercados repletos de iguarias, as vastas falésias e as extensas planícies. O antigo Império do Meio oferece muito mais para explorar. Cheias em Modivas, Vila do Conde, 4 distritos com alerta laranja. Transbordamento de uma ribeira causou inundações em Vila do Conde. A solidão configura-se como uma epidemia. Jovens portuguesas desenvolvem uma app para enfrentá-la, especialmente entre aqueles que deixaram o país. Olivia emigrou e sentia-se isolada. Constatou que muitos partilhavam desse sentimento e tomou uma atitude. Regressou a Portugal e, com a ajuda de amigos, desenvolveu uma aplicação para auxiliar na luta contra a solidão humana. Saúde. A Organização das Nações Unidas solicita a intensificação do embargo de armamento. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas solicita que os Estados-membros aumentem as sanções contra os Houthi e mantenham o embargo de armamento dirigido aos rebeldes. Homem com mandado de detenção de Luxemburgo é apanhado na trofa. Segundo o comunicado da GNR, a prisão do indivíduo ocorreu durante uma ação de fiscalização e patrulhamento aleatório. Bar na Praia do Rei, na Costa da Caparica, é consumido por incêndio. De acordo com a SIC Notícias, um incêndio ocorreu na manhã deste sábado num bar localizado na Praia do Rei, na Costa da Caparica. O alerta soou às 7h30 e a Proteção Civil deslocou diversos recursos, sem que se registassem feridos. O seu felino é mais enérgico à noite? Descubra o motivo e nós revelamos qual é. Existem razões para as corridas noturnas, miados incessantes e acrobacias dentro de casa. Os 40 melhores álbuns internacionais de 1984 até ao presente, segunda edição da revista Blitz 40 anos, já disponível. Este segundo volume de uma edição histórica, com 132 páginas, celebra o 40º aniversário da Blitz e apresenta 40 álbuns icónicos, escolhidos por um extenso júri e analisados minuciosamente. Aqui estão as faixas que definiram discos essenciais de Nirvana, Amy Winehouse, Radiohead, The Smiths, David Bowie, Portishead, Tom Waits, Kate Bush, The XX e muitos outros. A melhor música produzida internacionalmente desde 1984. Harley Davidson, Cucina e Joy no Paraíso. Com 2 estrelas, um chefe e 3 décadas, o Vila Joia, localizado em Albufeira, celebra a genialidade de Cucina e os 30 anos desde a obtenção da primeira estrela Michelin. Costa da Caparica. Incêndio arrasa bar na praia. O bar Salty Club, localizado na Costa da Caparica, sofreu danos totais em virtude de um incêndio. O fogo foi apagado por 27 operacionais. Tiago Betancourt, a minha vida é um mistério para todos. Não tenho intenção de compor uma canção para que as pessoas pensem, ele refere-se à Cristina. Antes do lançamento deste álbum, fui publicando uma música diariamente e comentando um pouco sobre elas. Procurei revelar o mínimo possível sobre o conteúdo das letras. Tiago Betancourt declara, no post emissor, que aprecia manter a sua vida pessoal em privacidade, mesmo em relação às suas canções. Imagens recentes do incêndio que devastou o bar de praia na Costa da Caparica. Um total de 22 bombeiros, com o auxílio de 8 veículos, estiveram envolvidos no combate às chamas.
A Epidemic Sound deseja tornar-se a música da internet. Durante um painel na Web Summit, Oskar Höglund, CEO da sueca Epidemic Sound, após a passagem de um tornado em Albufeira, um morto e mais de 20 feridos. Um rastro de destruição foi deixado pelo vento extremo junto a um parque de campismo e hotel. Apoio de Luís Marques Mendes é declarado por Miguel Albuquerque. Hoje, Miguel Albuquerque, presidente do PSD, Madeira, afirmou o seu apoio ao candidato presidencial Luís Marques Mendes, enfatizando que se trata de uma escolha pessoal que não compromete a estrutura regional do partido. Empreendedores lusófonos reúnem-se em Lisboa, foco na diversidade. Durante o Web Summit Lisboa, histórias de diversidade, impacto social e empreendedorismo em língua portuguesa destacaram-se no encontro. FPF busca diminuir a pena de Ronaldo. Conforme indicado pela mesma fonte, a Federação Portuguesa de Futebol acredita que existem atenuantes mais do que adequadas para persuadir a FIFA de que Cristiano Ronaldo não deve ser punido com mais de um jogo de suspensão. Incêndio numa residência em Montalegre causou desalojamento de 4 pessoas. O fogo poderá ter sido causado por um raio. Esta semana, o Porto do Funchal recebeu o desvio de 5 navios de cruzeiro devido a condições meteorológicas adversas. Destes cancelamentos, 3 referem-se a embarcações que teriam como destino Madeira neste sábado. O fim do trabalho das 9 às 5, a aplicação organiza a vida segundo o ritmo biológico de cada pessoa, para que sejamos mais produtivos e felizes. A Restore, uma startup dos Estados Unidos que participou na Web Summit, revela uma plataforma que auxilia na gestão da vida de acordo com os horários que se ajustam ao bem-estar individual. Assista ao vídeo. Empreendedores lusófonos reúnem-se em Lisboa, foco na diversidade. O encontro no Web Summit Lisboa destacou narrativas de impacto social, diversidade e empreendedorismo em língua portuguesa. A aplicação que organiza a vida conforme o ritmo biológico de cada pessoa afirma que o trabalho das 9 às 5 já não existe, visando aumentar a felicidade e a produtividade. A Restore, uma startup dos Estados Unidos presente na Web Summit, revela uma plataforma que auxilia na gestão da vida de acordo com os horários que promovem o bem-estar individual. Assista ao vídeo. Comando operacional para bombeiros é anunciado por Montenegro na reestruturação da Proteção Civil. O primeiro-ministro esteve à frente da cerimónia de abertura do 45º Congresso da Liga dos Bombeiros Portugueses. Durante este encontro, será determinada a realização de protestos se não forem dadas garantias quanto à resolução de problemas. Entre as dificuldades, existe sempre um Marques preparado para dominar. Competindo em casa, Alex Marques conquistou a derradeira sprint da época. Funcionários do Parque de Campismo de Albufeira relatam a passagem de um tornado como uma destruição total. Estruturas de campismo, incluindo tendas e caravanas, foram arrasadas. Uma mulher perdeu a vida e várias pessoas sofreram ferimentos. Albufeira, fotos da devastação causada pelo tornado. A devastação causada pelo tornado ao atravessar uma unidade hoteleira em Albufeira. Confira mais imagens na fotogaleria. Varandas critica adversários, do show à hipocrisia e bafio. Na sexta-feira, à margem da 43ª Gala Rugidos de Leão, o presidente do Sporting fez declarações em Leiria. Uma mulher britânica de 85 anos é a vítima fatal do mau tempo no Parque de Campismo de Albufeira. Para além da vítima fatal, 5 indivíduos sofreram ferimentos no Parque de Campismo de Albufeira. O evento de ventos intensos teve também impacto no empreendimento turístico da região, resultando em 23 feridos, todos com lesões leves. Mariana Cardoso, apesar de tentar aparentar que estava tudo bem, o meu corpo dizia basta. O cabelo caía, experimentei diversos tratamentos, por vezes ficava em carne viva.
A atriz Mariana Cardoso, que dá vida a Matilde na novela Vitória, é a convidada de Daniel Oliveira no podcast Alta Definição. A despesa com medicamentos cresce em vários países, não apenas em Portugal. A Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares explica esta tendência pelo aumento no número de doentes e pela introdução de fármacos inovadores. Montenegro revela direção operacional para os bombeiros. De acordo com Montenegro, as ações refletem a determinação do governo em que o plano delineado para os bombeiros é para ser levado a sério, é para ser implementado numa colaboração com todos os representantes deste movimento. Estudos sobre a colaboração entre Brasil e Europa atribuem 6.000 euros em prémios. Na terceira edição dos Prémios FIB, 12 laureados foram reconhecidos nas áreas de mestrado e doutoramento em Direito e Ciências Sociais. Além disso, houve também reconhecimento. Os premiados representam 5 países. Liga de Bombeiros assinala uma mudança significativa no Congresso. António Nunes enfatizou que os operacionais estão bastante preocupados, céticos e necessitam de razões para recuperar a fé. Eduardo Barroso, a cada vez que Gouveia e Melo se pronuncia, sinto-me mais aliviado por não ter sido influenciado pela crença no Almirante. Eduardo Barroso, no facto político, justifica a sua aceitação como mandatário em Lisboa da candidatura de Marcos Mendes, sendo críticas a Seguro e Gouveia e Melo. Bolieiro afirma que o orçamento prejudicou os Açores. Bolieiro elogiou, no entanto, o incremento das transferências do OE, que considera essencial para garantir a melhor utilização dos fundos comunitários, com foco no PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Diversas ULS sem vacinas contra a gripe para seniores com mais de 85 anos. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde instruiu as unidades locais de saúde a trocarem doses entre si, em virtude da exaustão do estoque de vacinas. Um aumento de novas doses é aguardado há mais de um mês. 16 horas. CM Albufeira. Presidente da Câmara assegura ajuda a pessoas deslocadas. Rui Cristina afirma que ainda não há informações sobre quantas pessoas perderam a sua habitação, mas assegura que a autarquia prestará assistência. Além disso, Miguel Albuquerque manifesta apoio a Luís Marques Mendes. E se a inteligência artificial levar ao desemprego? Jobac Pro aparece para auxiliar na adaptação a esta nova realidade no mercado de trabalho. Desenvolvido com a ajuda da inteligência artificial, o Jobac Pro apoia os candidatos a contornar os ATS, Sistema de Rastreio de Candidatos, em português, assegurando que o currículo atinge realmente um recrutador humano. Israel fornece mais 15 cadáveres às autoridades de Gaza, em troca do corpo de um sequestrado pelo Hamas. No âmbito do acordo de cessar-fogo, o Hamas devolveu 20 reféns com vida e 25 mortos, sendo necessário ainda encontrar 3 corpos. Israel disponibilizou quase 2.000 prisioneiros palestinianos e 330 cadáveres. Todos os encontros são decisivos, mas o desfecho permanece inalterado. Com 6 triunfos em 6 partidas, o Benfica está à frente do campeonato nacional. Eduardo Bolsonaro, filho de Bolsonaro, será julgado por tentativa de obstrução à justiça brasileira. O STF determina que o deputado federal Eduardo Bolsonaro deve ser levado a tribunal por ter tentado influenciar o processo do pai, que foi condenado por golpe de Estado, através de uma campanha junto da administração Trump. Protesto dos indígenas em Belém na COP30. Os manifestantes procuraram chamar a atenção dos negociadores da COP30 para o massacre resultante da devastação da floresta. O evento é caracterizado pela falta de representação dos Estados Unidos. Forças da Ucrânia afirmam interrupção de via logística da Rússia em Pokrovsk, que se transformou no principal cenário de conflito do conflito.
Antes do início do inverno, a cidade estratégica de Pokrovsk é alvo de intensos bombardeamentos por parte de Moscovo, que visa dominar a região e ataca as infraestruturas energéticas do território. Marcelo elogia a resposta à depressão Cláudia. Os portugueses demonstraram grande sensatez. O Presidente da República destacou que a resposta foi caracterizada por prudência e responsabilidade, enfatizando que muitos optaram por não se deslocar e adotaram comportamentos preventivos. Antiga protagonista de Morangos com Açúcar, entra para a política. Na sexta temporada da série juvenil da TVI, Inês Aleluia deu vida à personagem Aurora. Condições meteorológicas adversas, Avenida Gustavo Eiffel interditada e 31 incidentes na cidade do Porto. A avenida será reaberta logo que os trabalhos de limpeza estejam finalizados. A maioria das ocorrências registadas foram inundações em vias públicas e infiltrações em residências. Algarve. Nascimento de bebê ocorre dentro de carro na A22 em condições meteorológicas adversas. A mãe e a filha foram socorridas pelo INEM e levadas para o Hospital de Faro. Acordo é alcançado em Bruxelas sobre o orçamento da União Europeia para 2026. O Conselho viu os cortes que havia sugerido serem revertidos pelo Parlamento, resultando num financiamento extra de 372,7 milhões de euros em comparação com o projeto de orçamento de 2026. Marcelo destaca a sensatez e a disciplina dos portugueses na prevenção à passagem da depressão Cláudia. Neste sábado de manhã, o Presidente da República expressou também a sua solidariedade pelas vítimas fatais e pelos feridos em Albufeira. Após escândalo de corrupção, Zelensky divulga reforma no setor energético. Dentro de uma semana, um novo conselho de supervisão deverá iniciar funções na Energoatom. Marcelo salienta a herança islâmica em Portugal. Na sessão solene que assinalou os 40 anos da Mesquita Central de Lisboa, Marcelo proferiu um discurso. Trump anuncia que irá processar a BBC por 5 mil milhões de dólares. O que está em questão é uma montagem realizada pelo programa Panorama da BBC, que combinou dois trechos diferentes do discurso de Trump. Ronaldo afirma que se sente no céu desde a venda dos seus dois clubes. A entrevista foi realizada no Galácticos Open, um torneio de ténis de cariz solidário promovido pelo antigo craque. Estiveram presentes amigos como Kaká e Danielson, assim como familiares do ex-atleta. Empregado dos soberanos suecos detido por delitos sexuais. Um colaborador próximo do rei enfrenta múltiplas acusações de exploração de menores e crimes relacionados com pornografia infantil. Projeto regional para a aplicação de tecnologias de cozinha limpa está incluído no roteiro da CPLP. A iniciativa, que faz parte do eixo estratégico para acelerar as transições energéticas, tem como meta ser implementada em 2026. Candidato presidencial solicita envolvimento de humanistas e progressistas. O candidato à presidência destacou que a democracia confronta novos desafios. Adolescente de 15 anos ferido a tiro no Barreiro. Neste sábado, um adolescente de 15 anos sofreu um disparo numa perna, na sequência de uma desavença no Barreiro, tendo necessitado de cuidados hospitalares. Marcelo salienta a herança islâmica e afirma que a nação foi grandiosa ao honrar o espírito ecumênico. O Presidente da República sublinhou a herança islâmica existente em Portugal, a qual considerou extremamente rica, resultante de uma presença árabe que durou mais de 4 séculos no que hoje conhecemos como território português. Seixal. Câmara e Junta acusam a PROSOC de calúnia.
A Câmara do Seixal e a Freguesia de Fernão Ferro foram responsabilizadas pela APROSOC pela morte de 2 idosos durante uma inundação numa área urbana de gênese ilegal. Tornado no Algarve aparenta ter surgido de forma inesperada, mas o risco já era reconhecido. Portugal enfrenta uma questão de percepção do risco. O tornado de Albufeira expôs novamente lacunas na preparação e prevenção do país para eventos extremos. Ao invés de rajadas intensas, a expressão estruturas leves podem ser deslocadas do local é mais adequada, ilustra um geógrafo consultado pelo Expresso. Agentes de IA que, um dia, se queixarão aos RH. O que são? Os criadores de agentes de IA acreditam que, embora não possuam os mesmos direitos que os trabalhadores humanos, é apenas uma questão de tempo. As novas colegas de IA estão a fazer a sua entrada nas empresas. Ventura reprova opositores por tentarem bloquear legislação. O candidato a Belém, respaldado pelo Chega, foi indagado acerca da postura de um dos seus opositores em relação à lei da nacionalidade durante um evento em Gaia. Se Portugal chegar à greve geral, Ventura responsabiliza o governo. O candidato presidencial afirmou: desde julho que estamos a alertar para a necessidade de diálogo, mas o governo tomou estas medidas de maneira precipitada e tardia. Diretor do resort impactado pelo tornado em Albufeira retrata uma situação caótica. Havia indivíduos a voar no restaurante com o vento. O Eden Resort registrou 25 feridos devido ao tornado, incluindo 3 empregados. Ativistas da Associação Zero de Portugal na COP30 exigem respostas climáticas. A associação afirmou que a manifestação foi uma das maiores marchas pelo clima realizadas nestas conferências das Nações Unidas. Faleceu Manuel Paula Dias, realizador famoso pelo documentário Sal, Duro Sal. Contava com 90 anos. Povos de diversas nações clamaram por justiça climática nas ruas de Belém. Na cidade que acolhe a COP30, mais de 50 mil indivíduos, entre líderes e movimentos da sociedade civil de 65 países, manifestarão-se contra a ausência de participação dos povos indígenas nas decisões. Igreja Católica alerta que a aceitação da discriminação aumentou. De acordo com as conclusões do IFORUM Migrações, uma iniciativa da Conferência Episcopal Portuguesa, os obstáculos ao reagrupamento familiar representam uma ameaça à proteção da dignidade humana. Faleceu Manuel Paula Dias, realizador de Aveiro. Contava com 90 anos. A tão aguardada final para encerrar um ano desejado. Carlos Alcaraz alcança pela primeira vez a final das ATP Finals, enquanto Jannik Sinner tenta recuperar o título. Em Belém, cidadãos globais clamaram por justiça climática. Na cidade que acolhe a COP30, mais de 50 mil indivíduos, entre os quais se incluem líderes e representantes de movimentos da sociedade civil de 65 nações, manifestarão-se contra a ausência de envolvimento dos povos indígenas nas decisões. Diretor do resort impactado pelo tornado em Albufeira retrata uma situação caótica: havia pessoas a voar no restaurante com o vento. O Eden Resort registrou 25 feridos devido ao tornado, incluindo 3 colaboradores. Luís Filipe Menezes, presidente da Câmara de Gaia, reclama compensações à Metro do Porto pelos danos causados pelas obras. O edil mencionou que se tratam de obras mal coordenadas e sem fiscalização. Trump dá perdão a participante no assalto ao Capitólio por outros delitos.
A investigação a Daniel Edwin Wilson, pelo seu envolvimento na revolta, levou as autoridades a descobrir 6 armas de fogo e aproximadamente 4.800 munições na sua casa. O GT pode estender greve geral para 2 dias se a proposta do governo se mantiver, avisa secretário-geral. Mário Mourão adota uma postura mais firme, afirmando que o governo encostou o GT à parede. A central sindical aguarda alterações significativas ao anteprojeto de lei laboral por parte do Executivo. Marcel salienta a herança islâmica e afirma que a nação foi grandiosa a honrar o espírito ecuménico. O Presidente da República proferiu um discurso este sábado durante a cerimónia solene que assinala os 40 anos da Mesquita Central de Lisboa. Luís Filipe Menezes reivindica compensações à Metro do Porto devido a danos. O Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia solicita que a administração da companhia e o Estado assumam a responsabilidade pelos prejuízos provocados por obras mal organizadas e sem supervisão. Queda de 40% na faturação após a perda da estrela Michelin. Após meses da perda da estrela, o Jugomir Stanisic conversou com o Observador sobre a crise na restauração, o setor e a sua intenção de se reinventar. Mesmo assim, revela que deseja regressar ao Guia Michelin. Algarve. Família dá à luz bebê dentro do carro em estação de serviço após descobrir que a urgência de Portimão estava fechada. Um parto fora de um hospital foi novamente registado no Algarve. Este é o 3º caso em 2 semanas. O Hertulén, de Sal Sartli, conquista o Grande Prémio do Festival de Cinema de Lisboa. O júri destacou a originalidade, brilhantismo e profundidade da obra. Manuel João Vieira afirma possuir perto de 10.000 assinaturas e promete vinho canalizado e um Ferrari para todos os portugueses. Manuel João Vieira assegura ter conseguido mais de 7.500 assinaturas para oficializar a sua candidatura à presidência e está a planejar uma campanha em que o absurdo, segundo ele, fará parte da mensagem. Destruição generalizada e estradas bloqueadas em todo o território. Os efeitos da Depressão Cláudia ainda afetam Portugal. Várias habitações foram alagadas e os bombeiros estão a realizar o escoamento das vias que estão condicionadas ao trânsito. Ferro critica a justiça, instrumento kafkiano. O ex-presidente da Assembleia da República comentou a informação de que António Costa tem solicitado há mais de um ano o acesso aos documentos em que é mencionado para análise. Fórmulas e renovados aumentam potência e recebem tração 4x4. Depois de 12 temporadas de Fórmula E, os novos Fórmulas estão prestes a evoluir pela 3ª vez. A potência quase duplica, a velocidade atinge os 337 km/h, a tração é agora 4x4 e o apoio aerodinâmico é reforçado. Do destaque ao esquecimento, André, o antigo príncipe que ficou sem nada. De combatente nas Malvinas a nobre exilado, André Mountbatten Windsor viu-se despojado de títulos, distinções e residência por determinação do rei Carlos III, após um longo período de polémicas que também afetaram a imagem da monarquia britânica. Eleições presidenciais no Chile. Um boletim com 8 candidatos, incluindo uma comunista e 2 de extrema-direita liderando as sondagens. Neste domingo, os cidadãos chilenos vão às urnas para escolher entre 8 aspirantes à presidência, refletindo as significativas divisões existentes no país. As pesquisas revelam que, tanto à direita como à esquerda, os concorrentes que deverão obter mais votos são aqueles das franjas extremas. Confronto entre grupos resulta em tiroteio na estação do fogueteiro no Seixal. Até agora, não foram identificados suspeitos e não existem registros de vítimas. O GT considera estender greve geral de 1 para 2 dias.
Uma fonte da unidade sindical revela que prolongar o protesto, agendado para 11 de dezembro, é uma possibilidade, tudo depende do governo. Não serei nem apoiador nem adversário do governo. Luís Marques Mendes declara que decidiu candidatar-se em virtude da situação complexa, tanto a nível internacional como nacional. Fogueteiro. Disparos em estação do Seixal. Na estação ferroviária do Fogueteiro, registou-se uma troca de disparos, aparentemente entre jovens, sem que até agora tenham sido identificadas vítimas ou suspeitos, conforme informou uma fonte da PSP. Escassez de slots para aviões privados em Lisboa representa um desafio diário, afirma startup americana de viagens de luxo. De acordo com o fundador da BTD Travel e Jets, a falta de slots para a aviação executiva não bloqueia a operação, mas gera dificuldades logísticas que a companhia lida há mais de um ano. Operação Influencer, Ferro reprova o poder judicial convertido em ferramenta kafkiana. Ferro Rodrigues julga inadmissível que António Costa não tenha a possibilidade de ver o processo que está a ser alvo de investigação. Sal Sartli conquistou Grande Prémio do Lefest com Where to Land. O júri, que contou com a presença da ex-Sonic Youth Kim Gordon, também destacou Miruano 3, de Christian Petzold, Silent Friend, de Ildiko Iniedi, In the Land of Brothers, de Ra Amir Fazli e Alireza Gassem. Igreja adverte que a aceitação da discriminação dos migrantes passou a ser comum na esfera pública e política. Esta afirmação integra as conclusões do Fórum Migrações, promovido pela Conferência Episcopal Portuguesa, CEP, que teve lugar em Fátima.